Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista. Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio. E Mafar Farmácia de Manipulação. Pastelaria Gourmet Pomerana, Dr. Rômulo Tavares, urologista. Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Boa tarde para você em sintonia com a Rádio Pomerana FM. É sempre um prazer estar com você aqui no Papo de Mulher para trazer informação. O Brasil possui alta prevalência de doença do refluxo gastroesofágico, sendo afetada por cerca de 12% da população, ou mais de 25 milhões de pessoas, com estimativas chegando a 51% em algumas pesquisas. Para falar sobre o refluxo, nós convidamos hoje o doutor Antônio Valentim Sâncio. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Marcelete. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. O que é o refluxo gastroesofágico e como ele acontece ali no corpo? Bom, antes da gente falar sobre o refluxo, vamos tentar entender algumas coisas. Existe no nosso organismo um órgão chamado esôfago. É um tubo que vai da garganta até o estômago. Tem duas válvulas, uma válvula na garganta, na faringe, e outra válvula entre o esôfago e o estômago. Por que essa válvula? Esse tubo, a alimentação desce por esse tubo, ele tem movimentos que abre e fecha, que leva o alimento para dentro do estômago. Essas válvulas se abrem, se abrem, se fecham, de acordo com a alimentação que você vai comer. O que acontece quando acontece o refluxo? Normalmente, esse movimento é em sentido do estômago e não no retorno. Quando acontece qualquer coisa nesse sentido, nessas válvulas, alguma doença, alguma situação, o conteúdo do estômago retorna para o esôfago. O esôfago tem um pH que é alcalino e o estômago tem um pH que é ácido. Então o que acontece? Não é para voltar. O certo é descer do esôfago, entrar no estômago e ir para o intestino, ok? Essa é a coisa normal. Quando acontece alguma lesão nessa válvula principalmente, que pode ser causada por uma série de situações, esse conteúdo retorna, aquele ácido, ele entra no esôfago e pode voltar. Isso é o quê? É um refluxo. O nome já diz. Vai refluir o que está dentro do estômago para no sentido do esôfago. O certo seria o contrário, certo? Então, o que é o refluxo? É o conteúdo do estômago voltando para o esôfago. E daí causando todos os sintomas e os problemas que vai decorrer desse problema. E quais os sintomas mais frequentes? Os sintomas mais frequentes, o que vai ser? Só a gente imaginar. Todo mundo reclama, é azia. O que é azia? É a pirose retroesternal. Esse conteúdo provoca uma inflamação nas paredes do esôfago, certo? E aí você vai ter todos os sintomas. Azia, indigestão, vontade de vomitar, enjoo, dor torácica, dor epigástrica, náuseas, vômitos, tosse crônica, aquela coisa de enjoar, pigarro, né? Às vezes até pneumonia, tá? Que pode porque ele volta até e a pessoa, em vez de coisa, ela respira o conteúdo e causa pneumonias graves. É o tal do refluxo proximal, né? Exatamente. Então deu para entender isso? Sim. Aí? E existem outros sintomas que a gente vai falar mais, tá? E as causas do refluxo, então, já que existem várias? Olha só, como a gente disse, o que acontece? A primeira causa é o quê? Uma lesão nessa válvula chamada esôfago gástrica, tá? Também chamada de válvula cárdia. O que pode acontecer aí?
uma hérnia pode acontecer, né? Várias situações, tudo que causar pressão no abdômen, que força a subida, né? Aí vai cinto entrar apertado, cinto apertado, alimentar muito, comer demais, barriga estufar, comer demais, vai encher o estômago de líquido, tá? Deitar logo depois de você se alimentar, ingerir muito álcool, né? Que mais? Coisas que relaxam, vamos dizer isso. assim, né? Tem uma série de situações que fazem isso. Doenças que às vezes, por exemplo, a tal da ascite, que é a barriga d'água. A cafeína a cirrose, também, se eu não me engano, né? A cafeína, o álcool, tudo isso, ele relaxa essa musculatura, essa válvula, e faz com que retorne. Então, a maioria das vezes, a obesidade, nós esquecemos de falar, coisa fundamental. A pessoa tem um abdômen muito grande e se alimenta demais, às vezes, vai lá, deita, não espera a digestão fazer, deita, e o que vai acontecer? O abdômen vai aumentar a pressão, vai forçar essa válvula e vai voltar a alimentação. Então, na maioria das vezes, então provoca uma hérnia, provoca, né, o refluxo, que é todas as causas daquilo que a gente já falou. E se a pessoa se acostuma com esses sintomas, não trata? Quais os riscos do refluxo ao longo prazo? O que ele pode causar na pessoa? Isso é uma coisa interessante. Imagina você que esse refluxo pode acontecer uma hora ou outra. Você pode comer uma alimentação tal, você teve aquele dia de refluxo, depois você melhora. Tá? Por quê? O seu próprio organismo consegue reverter essa inflamação. Mas se você fica sempre fazendo a mesma coisa, os mesmos alimentação erros, né? errada, os mesmos erros, né? Não faz alimentação correta, usa alimentos processados, apimentados, refrigerantes, enfim, todo esse hábito repetitivo, vai provocar essa lesão antiga, e vai ficando. É como se fosse uma ferida, né? Cada vez mais atingida, vai ferindo mais. Úlcera, e forma assim mesmo, forma úlceras, feridas no esôfago, e que demora a curar. Esse é o grande problema. Às vezes, se você vai passando, esse esôfago perde a sua função e pode até se transformar em doenças muito mais sérias. Tipo, esôfago de Barré, ele perde completamente a capacidade dele de fazer o movimento peristáltico e empurrar o alimento para baixo. Ele perde, ele se dilata. Ele perde completamente. Então, tudo que você comer vai voltar. E o esôfago de Barré é um adiantado ali para o câncer, exatamente. Né? E o câncer, exatamente. Se você tem uma agressão, mas como a gente falou, um ambiente ácido, num ambiente alcalino, vai ferir a parede e vai ficar cada vez mais, né? Vai ficar cada vez mais e vai se transformar assim em doenças sérias. Fora aquilo que a gente já falou. Esse refluxo pode voltar e pode fazer a pessoa aspirar a alimentação, né? E se transformar, vai para o pulmão, se transforma numa pneumonia grave. Com certeza. Tá? Então essas são algumas condições que podem acontecer, tá certo? Além dos sintomas básicos, né? Você, por exemplo, se você não tem uma alimentação perfeita e você não consegue absorver essa alimentação direito, você vai ter queda do cálcio, queda do magnésio, queda das vitaminas, anemia, né? Depois ainda pode ter osteoporose, porque não absorve o cálcio direito, né? Fraturas, porque os ossos ficam fracos. Então, só uma coisa que está lá no esôfago vai causar uma série de situações ao longo da vida da pessoa. Sim. Existem outros fatores de risco além dos que você já citou? Para o refluxo? Existem outros fatores. Os fatores principais, como ele já falou, geralmente são esses. É a alimentação errada e contínua, hábitos errados, uso de cigarro, bebida alcoólica demais, não cuidar da sua estética, não fazer dieta ou alimentações completamente... Hoje em dia tem muito isso, né? Alimentações processadas. A pressa, né? Muito. Refrigerante. O cara vai almoçar, enche... Miojo, né? Essas coisas com muito sódio. São muitas situações que acontece? É uma agressão contínua. Então, tudo que provocar uma agressão contínua, tudo que fizer a barriga aumentar,
E a força, a pressão nessa barriga vai forçar de uma maneira tal que vai voltar, como você falou, usar roupa muito apertada, né? Deitar logo depois da comida, se alimentar demais, né? A pessoa não tem fundo, né? Vai comendo, depois passa mal. Estou passando culpa mal. Culpa comida, né? Aí culpa a comida. Não culpa ele que fez aquilo, né? Esse é o grande problema. Então, tudo que tiver, que faz com que essa válvula que está entre o estômago e o esôfago perca a sua condição, ela vai provocar todo o refluxo e todos os sintomas que esse refluxo vai promover. Bem, muitas vezes a doença do refluxo ela pode ser confundida com a gastrite ou então com ataque cardíaco, já que dói o peito? Exatamente, pode muito, muito. Às vezes a dor é tão forte, que a pessoa acha que está infartando e vai para o pronto-socorro e faz uma série de situações. Eu já vi casos em que a pessoa foi tão coisa que afeta inclusive o ritmo cardíaco. Aí dá a impressão de que realmente é um infarto. E precisa de fazer, às vezes, o eletro vai mostrar alguma alteração, vai mudar. O pronto-socorro tem muito disso. Dor no peito, torácica, que vai ver torácica e que, na verdade, não é um infarto. E, na verdade, o diagnóstico é feito como? Então? Refluxo. O diagnóstico é feito como? A história do paciente, você olha o paciente está lá sobrepeso, né? Mas às vezes a pessoa magrinha também tem refluxo, também né? Tem refluxo, eu conheço, gente. Enfim, não é só a obesidade, tá? É a situação em si. Você pode ter um problema que já é seu, que você já nasceu com isso nessa válvula e que vai continuar progredindo ao longo da vida, tá certo? Então, o que ele estava falando sobre o... sobre o diagnóstico. O diagnóstico. Então, a história do paciente, fundamental, ele vai falar para você que ele sente azia o tempo todo, sente dor, ele vomita, às vezes chega a vomitar, enfim. Come, sente ânsia, né? Entendeu? Come aquela ansiedade do paciente, né? E aí depois tem os exames que você faz. A pH-metria, que faz geralmente em crianças, tá? Tem o refluxo do bebê, né? Não pode esquecer que é o refluxo fisiológico. Tem o refluxo da gestante. Por quê? Porque a barriga cresce e comprime, né? Comprime, aumenta o refluxo, né? Tá certo? E essa compressão, por exemplo? E o diagnóstico a endoscopia, que é muito toda que a gente faz aí, né? Tá certo? Então, às vezes, a endoscopia não pode ser feita. Você pode fazer um raio-x contrastado. A pessoa engole uma substância e bate o raio-x e você vai analisar aquela situação. Dá também com raio-x. Tá certo? Então, o diagnóstico não é difícil, tá? O difícil é manter o tratamento. Com certeza, né? Bem, e existem vários tipos de refluxo, né? Como se variam em termos de gravidade ali e tratamento? Pois é, a gente acabou de falar agora. Demos alguns exemplos. Lembra do proximal. Do bebê, tem o refluxo da gestante, tem o refluxo que, como você falou, proximal, o refluxo mais distal, mas isso não tem muita importância, porque o sintoma em si vai ser o mesmo. A situação vai ser a mesma. Então, a gente não leva muito assim em consideração, tipo isso, tipo aquilo. Né? Porque a gente sabe que eu tenho refluxo, o objetivo é o quê? É diagnosticar o refluxo e tratar. Sim. E quais os tratamentos mais comuns para o refluxo e se existem opções sem medicamentos? Pois é. O ideal seria que não precisasse de medicamentos, né? Que a pessoa mudasse os hábitos, né? Ingerisse álcool de uma forma mais equilibrada, não fumasse, né? Não se alimentasse em exagero. A gordura, né, é um problema também, né, ali pro refluxo. Uma alimentação ponderada, uma alimentação mais leve, mas não, é muita gordura, muito enlatado, muita industrializado a alimentação de hoje. Tudo isso vai fazer o quê? Vai piorar. Então passa primeiro por quê? Primeiro, a pessoa tem que tomar consciência daquilo e por que isso aquilo está acontecendo, certo? E tentar melhorar a sua vida de uma forma geral, certo? O seu modo de viver, tá? Não esquecendo de não deitar logo depois do almoço, não, né? Ou depois da janta. Acaba faz uma jantar de todo tamanho, vai dormir. Vai dormir, né? É claro que vai acontecer. Ou aquele soninho, acaba de almoçar e deita ali e dorme com a cabeça baixa, né? Não funciona. Pelo menos se colocasse um aumento. Coisa alta, né? Bem alta. Uma cabeceira mais elevada, melhoraria bastante, né? Sim. Tá? E
no fundo, vai acabar tendo que usar o medicamento por um tempo. Sim, por um Aí tempo, que né? está o grande segredo da coisa, tá? O grande segredo da coisa é o quê? Quando você inicia um tratamento de refluxo, tudo passa pelo que a gente falou, pela mudança de hábitos, tá certo? Tudo passa depois com o medicamento que vai ser escolhido para aquela pessoa. Depende da quantidade, da qualidade do coisa, o tempo que ele está com o refluxo, se ele já tem alguma esofagite de refluxo, se ele já tem hérnia de disco, vai depender. Desculpa, a hérnia esôfago-gástrica, porque às vezes a solução é o quê? Cirurgia, certo? Às vezes não é só medicamento, às vezes tem que corrigir essa hérnia, senão não tem como. Ela vai continuar dando o refluxo, tá? Então, depende de quê? Depende de cada condição de cada paciente. Os medicamentos usados, que hoje em dia todo mundo, eu tô com isso, vai lá e toma o omeprazol. Né? Toma o omeprazol. Toma o omeprazol a vida toda, certo? Aí que está o grande problema. E qual é o grande problema? Esses medicamentos são muito bons, usados de uma forma correta, certo? Aquele que se mantém, todo dia toma. Tem gente que toma 4, 5 comprimidos de omeprazol por dia, mas esquece de melhorar a sua vida. Continua fazendo os mesmos erros, né? O que vai adiantar? Só vai piorar, porque esses medicamentos, eles também têm efeitos colaterais. São vários, tá? Não só esses de gastrite, não só refluxo, não só vômito, não só erros dispepsia, mal-estar, não é só isso não. Causam tem pólipos, né? Mais sérias, tem coisas muito mais sérias. Então, por exemplo, como eu falei, a hipovitaminose vai dar desnutrição da pessoa, tá? Tem psicoses, tá? Tem demência senil, tá? Tudo isso pode ser causado por um uso abusivo e constante dos inibidores de prótons, tá certo? Então, por isso que tem que ter uma orientação melhor. Não é chegar, eu tomo omeprazol, está tudo bem. Naquele momento, dá até uma sensação de melhora. Sim. Mas não melhora. Por quê? Vai voltar. Vai voltar e vai continuar esse negócio. Por quê? A base, que é a mudança de hábitos, das situações, alimentação... Ou até mesmo a cirurgia. Ou até mesmo a cirurgia, se for o caso, não foi feita. Então, vai continuar o quê? Tapando o sol com a peneira. Entendeu? Por quê? Porque o omeprazol, qual o papel dele? Ele é como se fosse uma película ali para o esôfago? Não é uma película, ele diminui a produção de ácido. Só diminui? Diminuindo a produção de ácido, diminui o pH. Mas vai voltar do mesmo jeito. Vai voltar do mesmo jeito, porque quando ele perdeu a função dele, o estômago vai voltar a fazer. Além de que ele também agride o estômago de uma certa forma. E acredito que diminuindo o ácido ali, vai atrapalhar alguma coisa na digestão, né? Porque o papel ali dentro do estômago é ter o ácido. Por quê? O que acontece? Ele melhora aquela sensação, aqueles sintomas iniciais, mas a digestão do paciente que precisa acontecer com o ácido que tem no estômago, diminui com esses medicamentos. Entendido. E o que acontece? Vai ter uma consequência a longo prazo, como a gente falou. Diminuição da absorção daquilo que precisa, vitaminas, cálcio, magnésio, né? Tudo que precisa, tá certo? E vai o quê? Vai gerar uma corrente de situações. Então vai diminuir o cálcio, vai dar osteoporose, vai dar fratura, né? Diminui a vitamina B, vai dar anemia. Entendeu como é que é? Por quê? É uma situação em que o remédio é usado para melhorar, mas ele pode piorar se for mal usado e usado de uma forma constante. Então tem que ter um equilíbrio nisso aí, senão não tem sentido. Voltar, né? Tomou o medicamento, voltar a fazer o exame para ver se curou mesmo. Exatamente. Isso tem um tempo a você fazer, de acordo com o grau o médico vai identificar esse grau de refluxo, né? E vai tentar orientar o paciente o que fazer, certo? Usar o medicamento por um tempo e fazer controle através de exames, para ver como que anda esse Por quê? Porque o refluxo em si não tem cura definitiva. Você pode melhorar e passar muito tempo sem ele. Mas se você voltar a errar, a sua alimentação novo, né? vai voltar tudo outra vez. Por isso que é tão frequente o refluxo.
falamos aí como prevenir praticamente o refluxo, mas com o refluxo já instalado. Que alimentação e que tipo de bebida agrava esse estado ali? Alimentação ácida mesmo? Porque a maioria dos médicos pede não para... é só assim, não é só ácido, não. A ácido vai piorar naquele momento, evidentemente. Sim, mas a alimentação errada, alimentação gordurosa, alimentação pesada, que não faz a digestão correta, né? Substâncias... Muito glúten também? Ou não? Glúten, se a pessoa for alérgica ao glúten, então nem se fala, né? A mesma coisa, a lactose. Se o paciente tem intolerância à lactose, vai piorar a situação, tá? Mas isso, gente, é fazer o exame, né? Tem exame de laboratório para fazer, não é? Você saber. Porque tá uma coisa assim, você não pode comer glúten, tira o glúten de todo mundo, ou o leite de todo mundo. Não, é para quem tem intolerância ou alergia, né? Não é todo mundo que tem, é preciso saber quem tem e quem não tem, para poder orientar o tratamento correto, não é? Então isso é fundamental, tá? Então, como a gente falou, o hábito do dia a dia tem que ser modificado. Senão você vai melhorar e vai voltar, e vai melhorar, e vai voltar, e vai melhorar, e vai voltar. Aí você começa a ficar desesperado, começa a usar esses medicamentos que a gente falou, certo? E que vai inverter todo o processo. Você pode melhorar naquele momento, mas vai piorar em outras situações. Por quê? Vai abrir porta para outros tipos de doenças. Sim. E também pode afetar a qualidade do sono, o refluxo? Não entendi. O refluxo pode afetar a qualidade do sono? Muito, muito. A pessoa não consegue maneira? dormir direito. Ela fala, eu acabei de jantar, fui deitar, não consegue dormir direito, aquele nem tem sono como, irregular. Né? Não tem como, não é? Por quê? Quando você está com o abdômen cheio de comida, o estômago, o sangue ele é todo drenado para aquela região do estômago, do intestino, porque precisa do sangue ali. Diminui o sangue da cabeça, diminui o sangue, e aquilo ali afeta a situação. A sua cabeça precisa de um equilíbrio, precisa ser bem oxigenada. Se o sangue está desviado para onde está errado, ele vai afetar em outra situação. É como se você tivesse uma represa e você fechasse a represa. Né? Aqui para cá tem, daqui para cá não tem. Então é a situação que é quando você falou, o sono, o humor da pessoa, né? Começa a inventar um monte de besteira para ver se melhora, né? E aí piora às vezes a situação. Então o cara que tem um refluxo, ele é um constante, aquele cara que reclama a vida toda, o tempo todo reclamando. Por quê? Porque não faz a digestão direito, não se Na verdade é comer de 2 a 3 horas, né, antes de dormir, né? Antes de dormir. E não esquecer, se você tem refluxo, a cabeceira sua tem que ser um pouco mais elevada. Porque senão você não vai melhorar. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? E uma coisa importante, definir. A pessoa tem ou não tem hérnia de esôfago? Tem que saber. Porque se tiver hérnia... Não tem como escapar de uma o medicamento vai ajudar, endoscopia, né? Exato. A endoscopia é fundamental, tá? Hoje em dia não tem como falar... Quando o caso é leve, você pode até aguardar, melhorar, tentar tratar logo. Mas se a pessoa vai uma vez, volta, vai uma vez e volta. Repete. Tem que fazer endoscopia, pelo menos, né? Para saber, né? Não adianta ficar adiando, né? Para se tornar um problema muito mais grave. Do bebezinho, né? O bebezinho, ele é fisiológico. Aquela válvula, ela não está ainda totalmente preparada. Mas quer dizer que ela vai se fechar? Às vezes acontece de não se fechar. Às vezes, na imensa das vezes, melhora. Uns 6 meses a criança para com isso. Certo? Às vezes não vai. Aí tem que ver se não tem aí uma hérniazinha, né? Que pode piorar. E também tem uma coisa, tem que saber o tamanho dessa hérnia. Tem hérnias muito grandes que não tem jeito a não ser cirurgia, certo? Hérnias pequenas que às vezes até a cirurgia pode até piorar. Então tem que ver o quadro, analisar direitinho, saber se é interessante ou não fazer a cirurgia, né? E a grávida, lembrar que ela quando for deitar, não deitar de barriga para cima, de preferência deitar de lado, certo? Botando um travesseiro no meio das pernas, diminuindo um pouco a situação, a cabeceira um pouco mais elevada, para descomprimir o estômago. Fazendo isso, vai melhorar muito a azia, muito enjoo que a gestante tem, além de melhorar as condições do seu bebê. Por quê? Aquele sangue que foi desviado pelo estômago vai também voltar para o seu bebê e vai alimentar ele melhor. Fazendo isso, deitando de lado, você melhora a circulação do sangue, diminui todos os sintomas de refluxo
e ainda por cima melhora as condições do seu bebê. Bem, Entendeu? uma pergunta agora que está fora do script, mas como você falou, da pressão ir toda para o estômago, né? E também da represa, lembrei de não se deve mesmo comer uma comida pesada e pular, por exemplo, numa água? Não, né? Porque está trabalhando ali, claro que não. Não é? Mas a diferença do chuveiro, tomar banho no chuveiro para entrar no... É claro que se você não tiver nenhum problema no esôfago, pode ser que não aconteça absolutamente nada. Mas se você tem uma hérnia que você não sabe, certo? O que você pode fazer aquilo ali? O que pode acontecer? Pode ter um choque naquilo ali, pode ter um reflexo vagal e você desmaiar. Pode acontecer. O vago é um nervo que passa, que controla todo o nosso sistema. Se você tem, por exemplo, uma grande hérnia que você não sabe que tem. Não é mito, né? Não é mito, é verdade, pode acontecer. Você pode ter um choque por causa desse impacto, não só pela a temperatura da água, mas o fato de você se jogar. É a mesma coisa que você começa a pegar Tomar peso. cuidado, né, com a comida que se come em praia e à beira de piscina. Exatamente, cuidado para que isso não aconteça. Para não pular, né, porque não é mito. Pode até a pessoa desmaiar e morrer até afogado. Porque isso pode acontecer. Sim. Bem, como saber se o refluxo é passageiro ou crônico? A história do paciente. Ele fala, doutor, eu fui num churrasco na casa do meu amigo, tomei 50 mil cervejas, comi 50 quilos de carne, brincadeira, lógico, né? E me senti muito mal e tal. Mas passou, eu melhorei, vomitei, passei mal, vomitei. O que ele fez? Ele descomprimiu. Ele vomitou. Aquele peso, melhorou, né? Melhorei e depois passa uma semana, duas, não tem mais nada, acabou. Isso é o quê? Uma coisa passageira. Sim. Ele errou, mas o próprio organismo tentou corrigir, certo? Agora, se ele permanecer fazendo aquilo, vai chegar um ponto que o próprio organismo não vai conseguir mais se restabelecer a situação. E aí vai se transformar numa coisa crônica, repetitiva, e aí vai agravando o caso, certo? Sim. Então, existe possibilidade de coisas rápidas, Você pode ter um dia ou outro um sintoma de azia, comer um negócio que fez mal, tal, mas mesmo passou, não como mais aquilo, melhorou, certo? Ou diminua a quantidade, ou melhora a situação, não tomo refrigerante, não encho a barriga de água, né? Melhora, para de fumar, né? Alimentação melhor, para de ingerir álcool em excesso, enfim, vai melhorar, né? Então é o quê? O tratamento, como a gente falou do refluxo, não basta ser só medicamento. Tem que ter o quê? Mudança do estilo de vida. Tá certo? É por isso que a maioria das pessoas prefere tomar um remédio. Para mudar a vida, é mais fácil você engolir um comprimido do que você mudar seus hábitos. Claro. Esse é o problema, né? Entendeu? E o refluxo também pode afetar a saúde da garganta e dos dentes, não é? Com certeza. Por quê? Porque é ácido. O ácido sobe. A pessoa costuma ter afta? Costuma ter afta, que a base da gengiva fica inflamada, certo? Você pode ter tosse de repetição, porque você fica com faringite, com esofagite, pigarro, né? O tempo todo fica rouco, rouquidão, perde a voz direito, não consegue mais cantar, não consigo mais cantar. Eu cantava tão bem, agora não canto. Por quê? Porque constantemente você está sendo agredido por uma substância ácida, né? E o esôfago não foi feito para substância ácida. Ele foi feito para substância alcalina. Por isso que o movimento, quando você engole, o próprio organismo vai com movimentos para mandar aquele embora para frente, para ir para um lugar onde ele possa ser bem digerido e não ficar no esôfago. Tá certo? Então é por aí. Então, quando o refluxo se agrava, é que precisa de outros tratamentos mais invasivos? Invasivos, não. Ou cirurgia, eu falo invasivo. Talvez isso é isso que eu entendi que você falou. É isso mesmo. O tratamento vai depender daquilo que a gente falou. Tem hérnia. Foi feito um diagnóstico. Olha, doutor, foi feita endoscopia e tem uma hérnia grande. Tem vários níveis que o doutor, quando faz a endoscopia, ele nos informa. Nível 1, nível 2, nível 3, entendeu? É onde vai subindo
onde ela vai aumentando, certo? Para a gente poder saber. Chegar um determinado ponto, se era pequenininha, o tratamento clínico pode resolver. Mas se ela começar a crescer demais, o tratamento vai ser o quê? Cirúrgico. E às vezes a cirurgia nem resolve, né, ali aquela válvula. Né? Exatamente. Porque muitas pessoas relatos que eu já ouvi de outras pessoas que fizeram a cirurgia para consertar aquela válvula ali que perdeu a função, é de que voltava novamente o problema, depois de algum tempo. Por quê? O hábito continua. Continua, né? Entendeu? E não é só assim, às vezes a própria cirurgia em si, ela tem limites, ela não é capaz de transformar uma válvula fisiológica, né, uma válvula patológica em válvula fisiológica, Sim. certo? Ela faz o máximo que ela pode. Sim. A mesma coisa se você tiver uma hernia inguinal, você vai fechar, tapar, mas ela pode voltar? Pode. Ainda mais né? se não colocar telinha nesse caso. Entendeu? Tem uma série de situações. Então, quer dizer, depende de cada caso e depende da resposta que essa pessoa vai ter ao ato cirúrgico. Tá certo? Mas para se prevenir, né? Sentiu alguma coisa mais persistente, procurar um médico, né? Fazer uns exames. Lembre-se que não é só tomar um comprimidinho, né? Que não vai resolver, não. É só mascara. Tá? Vai mascarar. E cria outros problemas, como a gente já disse aqui. Vai desviar você do caminho numa pedra, mas a pedra lá na frente vai continuar, né? Vai continuar. Então, o refluxo não é bobagem. Não se esqueça que ele pode se transformar se torna esofagite. Certo? Você pode ter um problema seríssimo de desnutrição no seu futuro. Você pode ter demência senil, tá? Devido ao medicamento, né? Medicamento é a própria doença, tá? A própria doença também? É, porque você não trata aquilo ali. Ah, tá, não tratado. Você não está absorvendo a vitamina, você não está absorvendo o cálcio, o magnésio. Magnésio é fundamental no cérebro. E aí, como é que fica? Tá vendo que uma coisinha tão boba Sim. se transforma num... Não é tão boba porque causa vários incômodos, boba, né? Entre aspas, né? Mas que a pessoa fica postergando, né? Para procurar um médico, fazer um exame. Tem medo de fazer endoscopia. Ah, eu passo mal, doutor. Passa mal nada, nem vê. Pessoas tomam um medicamento, dorme. O certo é assim, né? Tá certo? Bem, então doutor, é isso. Telefone de contato para quem precisa. Não é bobagem. Não é, com certeza não. Telefone de contato, doutor atende na Provida, em frente ao hospital. Eu acho que o telefone da Provida quase todo mundo sabe, mas é o 27 9990 46 657. 9990 46 657. Exatamente. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde. Obrigado a todos. Um abraço. Se despedindo por hoje do Papo de Mulher, até o nosso próximo encontro com muito mais informações para você. Beijo grande, tchau, tchau e até lá!